Programa Saúde em Pauta. Oferecimento Oral Sim e Colchões Probel. Olá, está no ar mais um Saúde em Pauta e o tema de hoje é muito interessante, gente. Já reparou assim que muita gente tem problema de relacionamento, tem problema de entender o adolescente, né? Tem muita gente que fala assim, eu não dou conta, deixa para lá, né? Tem gente que fala, não, eu preciso segurar as rédeas aí do adolescente. Como que a gente pode lidar com esse limite, né? Nessa fase que o adolescente, ele tá, na verdade, definindo, né? Ele tá na transição entre a vida de criança e a vida adulta. Né? Então, para a gente entender um pouquinho melhor como que ele pensa, né? Como esse adolescente está se desenvolvendo e como os pais, amigos, familiares podem lidar com as questões dele sem passar dos limites também, né? Nós vamos conversar hoje com uma convidada especial, ela que é psicanalista, pós-graduada em psicanálise clínica e também cursando especialização em psicanálise kleiniana, acho que eu falei certo, já vou confirmar. Ana Paula Banov. Tudo bem, Ana? Muito obrigada pela sua participação. Oi, Carol, tudo bem? Sim, eu que agradeço o convite, é uma delícia estar aqui com vocês. Tá? Muito obrigada. E olá para todos que estão assistindo a gente. Vamos lá falar desse tema aí tão polêmico, né? A gente convive com tanta gente e sabe, não sei como lidar com a minha filha, não sei como lidar com o meu filho. E o adolescente também passa por essas angústias, né? Do ponto de vista psicológico, o que é essa fase da adolescência? Então, é uma fase para o adolescente muito complicada, né? Porque ele está passando por muitas perdas. Então, vamos pensar assim, né? Eu deixei de ser criança, eu deixei de ter um corpo infantil, então eu tô ali, um corpo que eu sei lidar com ele, e agora eu estou tendo que lidar com um corpo diferente, que tem uma certa maturação. Eu estou tendo que lidar com todos os desejos de transgressão de regras, né? Porque o adolescente é isso, ele tem esse desejo de transgredir as regras dos pais até para desafiá-los. E isso coloca eles num momento de a perda dos pais super-heróis, que eu confio em tudo, que eu quero, que eu sei que eles sabem, para um momento de, peraí, eles não sabem tudo isso. Né? Então, esse momento também é difícil para o adolescente ali. Ele perde também aquela ideia de que o mundo olha para ele, ai, que bonitinho, que fofinha, né? Ai, como é fofo, para um momento de, peraí, não é tudo isso, né? Então ele perde esse contato com o mundo e ele deixa de olhar o mundo como algo, um lugar idealizado e perfeito, né? Ele vai começar a olhar o mundo através das questões de o que não é tão legal, o que ele concorda e discorda. Então, do ponto de vista do adolescente, é muito difícil. Além do que, ele tem que lidar, Carol, com uma coisa que nós adultos idealizamos, que é a adolescência como um lugar lindo, como uma coisa perfeita. A gente esquece tudo que a gente sofreu lá atrás. Né? Então, assim, os adultos muitas vezes jogam para o adolescente assim, como assim você está reclamando? Olha que vida boa que você tem. Olha só, você está na flor da idade, você pode tudo. Só que não é assim que é vivido pelo adolescente, né? Então, do ponto de vista psicológico, ele está tendo que lidar com tudo isso, né? Com todas essas mudanças, com todas essas perdas, com todos esses novos lugares que ele tem que se encontrar, né? Então, é realmente muito difícil, né? E os pais lidarem com isso também não é fácil, né? Eu lembro até, você falou, né, que a gente lembra da nossa fase de adolescência como tudo lindo, né? Mas eu lembro quando, por exemplo, a minha mãe ficava no meu pé e quanto isso me incomodava, porque eu tava testando as minhas, né, fazendo as minhas escolhas naquele momento, né? Então, assim, esse desafio que eu acho que envolve todo mundo, tanto adolescente quanto a rede de apoio dele, né? Como a gente, assim, como os pais podem lidar com ele é na conversa, é sendo um pouco mais ríspido, impor os valores, continuar, né, aquela colocação da educação escolhida, dos valores, do que é importante e do que não é, sem o adolescente se afastar, né, falar, opa, tá invadindo meu espaço. Esse é o grande desafio, né, Carol? Porque, assim,
para os pais, fica aquela coisa, para a criança, você faz a criança obedecer. Né? E para os pais ali, eles estão enfrentando também uma coisa do adolescente olhar para eles e desafiar, e muitas vezes simplesmente contrariar porque quer contrariar, não importa se está certo ou errado, né? Então, o grande desafio ali é olhar para aquele adolescente e escutar mais, né? Escutar de uma forma a acolher aquilo que ele está dizendo, obviamente colocando os limites, mas tentando se colocar numa posição assim, tá bom, você está dizendo que eu não sei, ok, então me explica, eu quero entender do seu ponto de vista, né? Porque se a família se colocar muito na coisa impositiva, realmente vai afastar. E se a família se colocar numa questão de controle muito grande, é invasivo para aquele adolescente, né? Então, poder estar ali naquele momento, escutando mais, né? E trazendo uma conversa muito mais construtiva ali, de tentar entender os dois pontos de vista, obviamente, colocando os limites, né? Mas para que essa aproximação pode ser boa. Outro dia eu vi uma dica muito bacana, ao invés de dizer assim, você tem que me contar o que aconteceu, é dizer assim, olha, eu estou aqui, a hora que você quiser conversar. É se colocar disponível para o adolescente, mas não impor que ele faça, né? Porque é isso que ele vai precisar. Então, outra coisa que eu percebo com os pais, a dificuldade, muitas vezes, em acolher a dor do adolescente. Né? Assim, eu não consigo ver meu filho sofrer. Né? Aquilo me sufoca de uma tal forma, mas não, o acolhimento da mesma forma. Né? Então, esse é um momento de transição para todos os lados, ali naquela relação. É um momento complicado, né? Um momento, assim, das amizades, né? Que podem influenciar ou não. É um momento que os pais não sabem como se colocar muitas vezes, né? Já não gostam mais dos mesmos programas. Poxa, o que eu vou fazer agora, né? Para aproximar. Então, assim, é interessante que você colocou, Ana, que, de repente, a gente sai um pouquinho do papel mais autoritário e entra num processo mais amigável, né? Impondo limites, mas de uma maneira mais amigável, é isso? Isso, é ter uma relação mais aberta, porque aquele adolescente ele está se formando, né, nas suas opiniões, nos seus, até criando seus próprios paradigmas ali, e muitas vezes desafiando aqueles pais, né, como eu disse, simplesmente para contrariar. Né? Então, é importante que os pais estejam abertos a isso, não se coloquem, sabe aquele discurso interminável dos pais de lição de vida, né? Não se colocar ali, porque isso vai afastar o adolescente de alguma forma. Então, se colocar nessa troca de informações. Por outro lado, precisa tomar muito cuidado para não entrar naquele lugar de eu sou o melhor amigo do meu filho, porque não é. Né? Então, assim, a gente não pode entrar nesse lugar de achar, nossa, meu filho me conta tudo, eu sou a mãe legalzona, né? Que isso também é invasivo. Né? O filho precisa ter esse espaço em que a gente não sabe. Como pai, a gente não vai saber. E tudo bem. Né? Assim, obviamente, a gente, não tudo, mas se a gente tiver um contato saudável com esse adolescente, obviamente vai ter coisas que eu não sei, mas não serão coisas absurdas como a gente imagina na nossa pior fantasia, né? Então, é importante saber dosar, ter esse equilíbrio, né? Nossa, interessante e desafiador, né? Esse equilíbrio, né, Ana? Ana, a gente vai para um rápido intervalo e a gente já volta para falar um pouquinho mais sobre esse tema, que tá super interessante, tá bom? Tá certo. Até já! Nada melhor que sorrir com confiança. A Oral Sim é a clínica número 1 de implantes. Com tecnologia e produtos ultramodernos e super estéticos, o implante dentário devolve a mastigação plena e a segurança de sorrir com dentes fixos. Você vai encontrar excelência e humanização no atendimento e ainda condições acessíveis para você sorrir. Quer saber mais? Ligue para 3408-3090, 3408-3090 ou 98929-1090. Carinho e respeito com seu sorriso? Oral Sim!
Estamos de volta com Saúde em Pauta e o tema hoje é adolescência. Estamos conversando com a doutora Ana Paula Banov. Gente, o assunto tá super interessante porque é adolescência. Ai, fase complicada, hein? Todo mundo já passou por ela, menos os adolescentes, né? Claro que estão passando agora, nem as crianças que ainda vão passar. Mas é interessante a gente entender, né, como passa esse processo na cabeça do adolescente e como os pais podem lidar com isso. Ana, a gente estava conversando aqui, né, sobre essa parte do equilíbrio, né, do relacionamento que tem que ser próximo, mas ao mesmo tempo, né, não ser a melhor amiga, melhor amigo, porque é um outro papel e também não ser tão autoritário. Mas e num processo assim de ruptura? Ruptura eu falo assim, eu tive que mudar de cidade, leva o adolescente junto, perde todos os amigos, situação nova. Ou me separei. Como a gente coloca isso para o adolescente de uma maneira que ele entenda e absorva da maneira que traga menos prejuízos, assim, vamos colocar dessa maneira? É importante, Carol, antes de mais nada, uma certa honestidade, né? Ter honestidade com o adolescente, né? Porque senão a gente vai tratá-lo como alguém incapaz de lidar com aquilo. Então, eu digo que desde a criança, desde a infância, é importante você sendo honesto, principalmente nessas mudanças. Não é levar, principalmente a criança, a decidir junto, mas é ser honesto e colocar os argumentos por que isso está acontecendo, para que ele possa participar daquilo. Muitas vezes a gente, na ideia de proteger aquele adolescente daquela informação, a gente deixa ele no escuro. E aí, o não saber é muito mais difícil de lidar como lidar com a informação em si. Então, é importante que ele seja colocado de uma forma honesta com o que está acontecendo. Ele vai saber lidar, obviamente, ele vai ter que atravessar um período de aceitação ali, que a gente chama do processo de luto, né? Isso também é um processo de luto. Então, ele vai ter que atravessar isso. É importante para os pais também conseguir lidar com esse luto do adolescente, né? Eu acho que é engraçado, porque quando é criança a gente coloca no colo, né? A gente tem essa tendência, a criança está triste, a gente coloca no colo, a gente vai acolher. Mas quando chega o adolescente, os pais não sabem muito bem o que fazer com isso, né? O meu filho está em sofrimento por esse processo, o que eu faço? É importante colocar no colo psíquico, né? Conseguir se colocar ali disponível para acolher essa dor, né? Para conseguir dar conta da dor do filho, porque muitas vezes os pais não conseguem dar conta da dor do filho, né? Entram num desespero tão grande de imaginar que o filho está se frustrando, que o filho está sofrendo, e aí se afasta. Mas não, eles também precisam desse acolhimento, desse colo, né? Então, é importante a honestidade, atravessar com eles esse processo, né? E estar junto de, não fazer com, né? Eu falo muito isso, assim, não é fazer por ele, mas é fazer com ele, estar próximo, né? Isso é muito importante em todos os processos aí de mudança. E Ana, nesse processo aí de pandemia, que a gente não esperava que fosse tanto tempo, né? Aí o adolescente aí em casa, sem o convívio com os amigos, tendo aula remota, os pais também tendo que lidar com isso. Deve ter muitos casos aí, deve ter chegado, né? Você deve estar lidando com muita coisa, né? Coisas relacionadas a isso dentro do seu segmento. Como que você vê a pandemia aí para o adolescente? Então, Carol, o que acontece é que o adolescente ficou nessa pandemia com as coisas mais chatas que podiam ter, né? Só a parte chata da escola, os pais o tempo todo com eles, né? E eles não tendo contato que é um momento de muito contato, né? Desse contato físico dos adolescentes ali no intervalo da escola, de poder andar de mão dada, de abraçar, fazer carinho, deitar no colo, que é uma coisa que eles não estão tendo, está tudo muito no campo virtual, ou seja, eles ficaram só com a parte chata na pandemia, talvez eles estejam tendo mais perdas do que a gente mesmo nisso tudo, nesse processo de amadurecimento, né? Essa questão desse amadurecimento psicossexual, né, que acontece na adolescência, e aí ela está sendo virtual, né? Então, o que está acontecendo? Esses adolescentes, por mais que eles queiram transgredir, ainda são transgressões muito pequenas, que é o não abrir a câmera na aula, assistir aula de pijama. Gente, né? Isso não é uma transgressão que a gente fazia, né? Quando a gente era adolescente, que era matar a aula, que era fugir da escola, enfim, né? Todo mundo passou por isso. Então, para eles está um processo muito complicado, mas eles estão se reinventando, né? Eles estão talvez conseguindo
amadurecer em outros aspectos da vida. Então, eles estão conseguindo, talvez, olhar com uma certa resiliência. O que acontece, Carol, é que o que está chegando muito para o consultório são crises de ansiedade em adolescentes, né? Uma crise muito forte de ansiedade, de eles não saberem, ou até um pensamento de uma ansiedade de como vai ser a hora que voltar. Eles estão tão fechados dentro de casa. Como é que vai ser a hora que eu sair daqui? Né? Como é que eu vou estar desprotegido? Como? Né? Então, vem muito para a clínica esses adolescentes com crise de ansiedade muito, muito cedo. Né? Então, é com isso que a gente está lidando agora. Né? E principalmente porque a vacina para eles também vai ter um delay maior. Eles nem sabem se eles serão vacinados ainda, né? Então, isso acaba afetando muito psiquicamente eles. Isso influencia também a postura dos pais? Porque assim, eu vejo pais que falam, meu filho não vai sair de casa, mas não sai nem para ir na esquina, né? E tem pais que já tentam proporcionar, não, vou com meu filho ao ar livre jogar bola, vou com a minha filha, sei lá, fazer um piquenique ao ar livre, né? Qual é a sua dica, assim, para os pais equilibrarem um pouco, amenizarem essa situação? É uma eterna negociação, né? Porque vai ter que entrar nessa negociação do que vai ser saudável para os dois lados. É importante que esse adolescente tenha um grupo, é importante que esse adolescente, que a gente possa dosar com ele até onde ir, o que ele pode fazer, porque fechá-los dentro de casa, numa ânsia de protegê-los do mundo, isso é muito natural, a gente querer proteger o adolescente do mundo, né? Porque a gente, na pior fantasia, é o medo de perder o filho, né? Então, a gente já tem essa tendência. Em mundo pandêmico, piorou, né? Eu quero fechar ainda mais esse adolescente aqui, mas é importante que seja negociado. Outra coisa que é importante, né, Carol, é a gente pensar que a gente continua educando pelo exemplo. O que eu estou querendo dizer com isso? Se eu sou uma mãe que tem um desejo do mundo, então, eu quero ir para o mundo, eu gosto das coisas que eu faço, eu quero trabalhar, eu quero... Isso, pelo exemplo, eu vou fazer meu filho que seja desejoso do mundo também, né? Para que ele possa se desprender um pouco. Então, é importante que tenha esse exemplo também, né? Da gente parar para pensar, tá bom, nós estamos num tempo pandêmico, o que é possível e como que eu me adapto ao mundo a partir desse mundo pandêmico. Né? Não é que eu vou me fechar em casa para todo sempre, não, como é que eu faço? Aí eu vou sair de máscara, vou para um lugar aberto, para que eles possam, a partir daí também, saber como se relacionar com as pessoas. Né? Certo. E quando a gente olha assim, só pra gente fechar aí nosso bate-papo, quando a gente olha para o adolescente e fala, opa, tem alguma coisa errada, acho que é melhor eu procurar a ajuda de um profissional, né, especializado para me ajudar aí nesse processo. É importante a gente pensar assim, ó. A adolescência, por si só, ela já vai ser, como eu disse anteriormente, a questão da transgressão. Então, ele vai tentar transgredir as regras para saber, para se encontrar, né, para saber onde que ele está. Um certo isolamento da família também é algo natural que aconteça, ele se fechar no mundo dele, querer só ter contato com os amigos, né, falar que os amigos são melhores que a família, até para poder falar mal da família, porque é aí que ele vai entrar. Mas a gente precisa tomar cuidado o quanto isso, o que é natural versus o que é em excesso. Né? Então, um excesso de isolamento, um excesso de tristeza, de apatia, né? As crises de ansiedade que muitas vezes eles vão dizer, e a gente tem que levar a sério isso, que é, tô com falta de ar, tô com o coração acelerado, tô com muito medo, né? A gente poder dizer isso e não falar assim, isso não é nada, que bobagem, né? A gente poder acolher isso deles, que realmente eles estão em sofrimento, né? Então, é essa observação mais próxima, né? Estar ali disponível para ouvir tudo isso, né, Carol? E aí, sim, procurar uma ajuda. Eu acho que é importante tanto procurar uma ajuda para o adolescente, né? E muitas vezes para os pais para saberem lidar com esse adolescente, né? Principalmente nesse excesso aí de convivência que a gente está atravessando. Ai, tá certo, Ana. Tem alguma dica aí pra gente finalizar? Já deu tantas dicas, né? Mas só pra gente concluir aí o nosso programa.
Eu acho importante aquilo, né, que eu já comentei, é se colocar também no lugar de escuta, né? Não sair daquele lugar de que eu sou o pai, eu sei tudo, né? O adolescente ele também traz novas experiências, ele também traz novo aprendizado para a gente. Então a gente está aberto a isso, né? O escutar, né? Colocar os seus limites sim, mas também estar aberto ali a ouvir, né? Para que tenha essa aproximação, né? Acho que essa é a dica. Obrigada, viu, Ana, pela sua participação, por ter esclarecido tantas questões aí que às vezes angustia tanta gente, né? Ai, será que é normal isso? Será que não é normal? O que eu faço, né? Eu sei que o nosso bate-papo é rápido, mas eu tenho certeza que já direcionou aí muita gente que passa por esse processo tão importante, né, da transição aí para a vida adulta. Obrigada pela sua participação, viu? Eu agradeço o seu convite, Carol, da TV também. É muito, muito gostoso estar aqui com vocês, viu? Obrigada. Obrigada mesmo. E você que está acompanhando Saúde em Pauta também, obrigada pela sua companhia mais uma vez. Lembre-se que se perdeu algum programa, tem o nosso QR Code aí na tela para você acessar as nossas redes sociais e ficar cheio aí de informação para trazer qualidade de vida para você. Até a próxima!